essa semana agora, né? Essas duas canalizações que eu juntei, que eu vou trabalhar elas duas juntas, eu recebi essa semana, né? E eu gostaria de trazer para vocês entenderem um pouco melhor, porque tem muitas pessoas que acabam entrando naquele lugar de curiosidade ou até meio de descrença, né? Se perguntando, será que esse negócio de fazer a nossa realidade real, como é que funciona esse processo de afetar a minha realidade, o meu entorno, né? Só que às vezes a gente acaba se esquecendo que nós somos arquitetos da nossa realidade. E como arquitetos da nossa realidade, nós influenciamos a nossa realidade. E aí eu comecei a perceber e a captar ali naquele lugar exatamente esse aspecto de, cara, de alguma forma eu estou influenciando, não controlando, não liderando, não era isso. Influenciando o que essas pessoas estão refletindo e o assunto que essas pessoas estão abordando. Só que eu comecei a ficar com medo de ser egóico isso, no sentido de eu estou indo para um caminho correto ou eu estou indo para um caminho excessivamente egóico. E aí eu comecei a refletir sobre isso e foi por isso que essa canalização ela veio, tá? Ou seja, ali naquele grupo, era um grupo pequeno de umas 5, 6 pessoas, eu estava inconscientemente no início, depois conscientemente, ou seja, telepaticamente mesmo, influenciando o que as pessoas estavam pensando e o que as pessoas estavam conversando, porque eu comecei a teste, tá? E aí eu comecei a pensar, cara, eu estou influenciando a realidade. E aí foi onde veio essa canalização, só para vocês entenderem a base para conhecer um pouco do que tem por trás dessa canalização aqui, tá? À medida que a gente começa a perceber e verdade no fato de que nós estamos ativamente criando a nossa realidade, a gente começa a ter um pouco mais de clareza sobre como funciona esse processo de influência na nossa realidade. Ou seja, a gente não está afetando a nossa realidade quando nós tomamos decisões e quando nós agimos em cima dela. Nós estamos afetando a nossa realidade o tempo todo, de forma sutil. A experiência de perceber de forma assista o que está acontecendo e perceba a partir desse ponto de vista que isso acontece o tempo todo. Quando você chega num resultado, seja ele qual que for, de realidade, perceba como suas decisões te levaram a esse resultado. Eu sei que pode parecer um pouco complexo de início, mas quando você respira fundo e vai internalizando que você é arquiteta da sua realidade, você começa a ter essas percepções mais sutis de caramba, realmente eu ainda não posso ter, por exemplo, um relacionamento. Por quê? Significa que quando você está atento ao sutil da cocriação da sua realidade, você começa a ter quase como se fossem dois corpos. Um aqui e um pouquinho no futuro. Como se você tivesse um gatilho automático no seu cérebro de ou eu não deveria isso porque a consequência disso é XYZ, ou se eu fizer isso, eu vou chegar em tal lugar. Talvez o próximo passo seja eu entrar no método eu superior, porque lá tem pessoas que estão no mesmo nível evolutivo do que eu, por exemplo, né? Que estão buscando reconexão com o próprio eu superior, a própria intuição. Tá, mas então eu tenho um pouco de receio de me tornar muito free calculista, porque aí as minhas ações elas vão ser sempre pensadas no futuro. Elas vão ser sempre com a perspectiva do que vai acontecer no futuro. Então, eu não vou ter ações naturais. E aí é onde veio essa resposta. Então, quando você está sendo frio e calculista, você está agindo pelo ego. Quando você está, ao mesmo tempo, no aqui, no agora e no futuro, você está agindo com o seu eu superior. Eu realmente deveria respeitar um pouco melhor o tempo dela, entender um pouco melhor o que essa pessoa realmente quer. Para que essa pessoa tenha espaço para conseguir ter uma decisão mais firme em relação a seguir ou não no relacionamento comigo. Entende como é muito diferente? Mas se você força e ajusta o seu raciocínio para a forma mais conveniente, você vai precisar colocar muita energia para segurar um fingimento
que naturalmente sairá de qualquer jeito. Mas se você força e ajusta o seu raciocínio para uma forma mais conveniente, você vai precisar colocar muita que naturalmente sairá de qualquer jeito. Aqui, a qualquer momento, de qualquer jeito, tá? É por isso que quando você é você mesmo, seu próprio eu superior, o que é o eu superior, gente? Tudo o que existe, aspas, manifesto, é a fonte criadora expressa de diferentes formas, porque tudo o que existe são átomos que viram quarks, e quando você olha para os quarks, tem a teoria das cordas ou o bóson de Higgs. Ou seja, o feedback da realidade é a informação que você precisa do que você precisa aprender. Talvez você precise se perguntar o que eu ainda tenho que aprender do ponto de vista de consciência comigo mesma para que esse projeto dê o resultado que eu quero. O universo, o planeta, a realidade, a vida está te informando que você ainda tem algo para aprender, porque isso ainda não deu certo. E aí, quando você consegue acessar o que exatamente eu tenho que mudar, aprender, fazer diferente, decidir diferente, agir diferente, sentir diferente, para que esse projeto dê certo. Então, se você tem uma realidade que, por exemplo, faz com que você esteja perdendo seus relacionamentos ou sendo abandonada, você pode concluir que alguma coisa precisa ser modificada nas suas crenças, ações e escolhas. A vida está te informando aquilo, basta que você esteja consciente dos resultados e feedbacks que a realidade te dá para balizar um novo comportamento, ancorando um novo aprendizado, que por consequência te dará uma nova realidade. E a realidade que está ancorada em um fingimento não é uma realidade que vai ser fácil para você, pois o seu eu superior não vai soltar o aprendizado, ou seja, vai sempre te convidar a ser honesto consigo mesmo. Ou seja, eu posso fingir que eu sou uma coisa por um tempo, mas esse fingir que eu sou algo que genuinamente eu não sou, uma hora vai cair. Então, percebe como a realidade ela vai trazer os resultados que a gente precisa para a gente modificar o nosso comportamento, só que a partir do momento que a gente está fingindo uma realidade, o resultado ele vai bagunçar. O feedback da realidade está bagunçado. Ou seja, às vezes o feedback que eu preciso, não que eu quero, o que eu preciso é que a pessoa realmente fale para mim. Eu não quero ficar com você que você sabe. Então, o ponto é você entender que quando você está vivendo uma realidade que ela não está trazendo os resultados corretos, se questione, será que você está manipulando esses resultados? Entende o que eu estou dizendo? Mais fácil ser honesto com você. Não estou falando sobre honestidade com os outros. É sobre si mesmo, tá? E você não precisa ficar preocupado ou com medo de ser honesto com você mesmo, de falar a verdade para as outras pessoas sobre suas opiniões, por exemplo. Ou seja, não precisa ter medo da influência que nós temos na nossa realidade, porque a gente já está influenciando ela de qualquer jeito. Ninguém nunca está efetivamente estacionado, fingindo ou não. Todos estamos evoluindo. Com a diferença que fingir significa que você vai demorar mais a sua evolução e, portanto, sua conexão com sua verdadeira essência, que é o seu eu superior. A imagem que eu recebi aqui é de uma mulher que ela estava numa casa muito bonita, que não era dela, e ela estava passando a mão nas coisas e fingindo que aquela casa era dela. Na imagem que eu tive, onde a mulher estava numa casa, era uma casa de uma pessoa muito rica e ela estava fingindo que a casa era dela, que ela era dona da casa. Só que você só consegue cocriar o seu ponto B quando você é honesto com o seu ponto A. Se você estragou tudo num relacionamento maravilhoso, olhe para você no espelho e fale: eu estraguei tudo. Porque quando você tem uma perspectiva, um vislumbre correto do ponto A, você começa a abrir a oportunidade de criar um ponto B. Quando ela fingia que a casa era dela, ela chegava em casa e queria comprar coisas que eram coisas que ela via naquela casa. Só que ela morava numa casa muito pobre, paupérrima. Isso faz parte, claro. Só que tão importante ou mais importante do que você saber exatamente o que você quer é você saber exatamente onde você quer.
Depois disso, termos um vislumbre honesto e realista sobre o caminho para chegar no ponto B. Quando essa pessoa está lá visualizando a mansão, inconscientemente talvez ela pense: nossa, mas isso é grande demais para mim. É impossível. E talvez essa pessoa coloque um peso demais naquilo, no sentido de, nossa, os problemas da minha existência vão ser resolvidos quando eu tiver essa mansão. Aí você tá lá no sábado de manhã pensando, nossa, minha vida é horrível, meu Deus, eu me sinto abandonada, meu Deus, sei lá, eu tô ansiosa, eu tenho ansiedade. Ou seja, ela não necessariamente vai embora porque você teve o ponto B, que é, nesse exemplo que eu tô dando, relacionamento, dinheiro, qualquer coisa que você queira cocriar. Tanto o ponto A quanto o B são formas distintas de experimentar o mesmo universo individual. Você pode chegar no seu, que a gente chama de tempo divino, né? Na sua missão de vida, você pode chegar porque você tem contas demais para pagar, ou você e não sobrou nenhuma outra opção, ou você pode chegar porque você realmente está inspirado. Você pode ter a felicidade sendo pobre, sendo rico. Você pode ter a felicidade tendo um relacionamento ou não. Você pode ter uma felicidade tendo pais ou não. Pais de mãe e pai ou não. Nesse exemplo de não ser a dona daquela casa, né? Na imagem que eu contei para vocês. De viver algo que sente que não gostaria, que rejeita profundamente. Essa mulher, ela tá nessa casa, uma mansão, ela olha sei lá, a outra mulher que é dona da mansão, nutrida de inveja, ela pensa, nossa, podia ser eu no lugar dela, porque você tirou o pé do seu ponto A, ou seja, se desconectou da sua realidade atual, da honestidade da vida que você leva hoje, e começou a virar o seu canhão inteiro para a vida que você quer, abandonando a vida que você tem hoje. Você vai saber o tamanho certo do problema, e aí você, com ações palpáveis, mensuráveis, tangíveis, você começa a dar um passo de cada vez em direção à realidade que você quer. Não adianta você negar a realidade atual e não olhar para as suas fotos, não olhar para você no espelho e negar completamente onde você chegou, a sua realidade atual, e ficar vislumbrando uma realidade diferente no sentido de, não, amanhã eu vou estar linda, maravilhosa. Para construir a sua realidade de forma consciente, primeiro precisa desenvolver em si a compreensão do que realmente você vive e o que você gostaria de estar vivendo com realismo e objetividade, considerando quais movimentos são necessários para chegar mais próximo daquilo que você quer. Se você se olha no espelho e você não quer ficar olhando porque você sente, sei lá, que você está acima do peso, quando você tem uma perspectiva honesta e sabe exatamente quantos quilos você tem que ajustar para ficar no seu peso ideal, é quando você começa a ter uma perspectiva honesta do futuro. Ou seja, quando a pessoa não sai do movimento ilusório de só imaginar a cena, imaginar que eu tô maravilhosa, que eu tô não sei o quê, que eu agora rica, eu sou milionária, e volta com o pé no chão e fala, ok, agora eu vou realizar isso de verdade. Você realmente está vivendo o que você gostaria?